Olá, meus amigos! Hoje eu trouxe aqui para vocês um vinho que é o Dom Laurindo Merlot 2009, que é essa garrafa que eu tenho aqui, e a gente vai falar um pouco sobre ele, mas antes até de eu falar, antes de eu mostrar rápido a garrafa para vocês com mais calma, eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que é interessante, que é isso aqui, ó, DO. Esse vinho, se eu não me engano, é o primeiro, se não é o primeiro, é um dos primeiros que saiu dentro da DO Vale dos Vinhedos. O que é DO? Denominação de origem. Você já deve ter visto naqueles vinhos italianos, DOC, DOCG, DOC significa denominação de origem controlada e DOCG, denominação de origem controlada e garantida. Bom, tudo isso é um processo até que envolve leis, envolve muito trâmite, aí, muita conversa entre os produtores principalmente, para definir algumas leis de produção. E o Vale dos Vinhedos, lá no sul do Brasil, conseguiu, já tem agora, nós estamos falando aqui no final de 2011, isso é importante situar, porque daqui a algum tempo talvez alguém veja esse vídeo e a gente já esteja há um bom tempo com DO, já esteja DOC, enfim, por aí, mas por enquanto, final de 2011, a gente tem aqui no Brasil uma só DO, que é essa do Vale dos Vinhedos, que então agora eu vou mostrar para vocês, tá aqui ó, deixa eu mostrar, tá escrito aí ó, não sei se dá pra ver, legal, mas eu vou mostrar pra vocês, tá escrito aqui, tá escrito DO, denominação de origem Vale dos Vinhedos. O que que isso significa? Significa que esse vinho, para ele ter isso escrito aqui, DO, ele foi produzido dentro de algumas regras. E essas regras envolvem geografia, né, envolvem o espaço onde foi produzido, tem que ser uva só do Vale dos Vinhedos, aquela coisa toda, e envolve também algumas regras de produção. Eu vou falar algumas delas para vocês, são várias regras, é uma coisa bem complexa até para poder conseguir isso, e o objetivo disso é manter um padrão de qualidade, né? A gente vê isso em outros países, vê isso na Itália, vê isso na França, vê isso em Portugal, vê na Espanha, todos os seus países têm as suas regras, e o Brasil também está trabalhando aí para ter as suas regras, acho que é legal, é interessante e é importante. Bom, uma das regras é que para os vinhos tintos eles têm no mínimo 12% de álcool, para os vinhos brancos no mínimo 11%, os vinhos do Vale dos Vinhedos têm que ter no mínimo 60% de Merlot, esse aqui ele é um varietal, tem 100% de Merlot, então tudo bem, está dentro também. E para ele ser chamado de varietal, para ele ser chamado só Merlot, como está escrito aqui, como eu coloquei aqui na lousa para vocês, ele tem que ter no mínimo 85% da uva. Então ele pode ter 85% de Merlot e, por exemplo, 15% de Cabernet e ser chamado de Merlot. Isso, não sei se isso era claro ou ficou claro para todo mundo, mas isso acontece, não é só no Brasil não, isso é em vários lugares. E não tem problema, isso é uma regra. Se o produtor percebe que isso não atrapalha o estilo do vinho, não tira a característica da uva, não tem problema. E a gente, como eu sempre digo, para mim o que importa no final mesmo é o vinho bom. Se for um vinho bom, tá bom para mim. Então é isso. Bom, Dom Laurindo foi o Ademir Brandelli, que é o proprietário da vinícola, é um dos idealizadores da DO, ele trabalha muito para isso e ele colocou a vinícola dele para trabalhar nisso, fez reconversão de vinhedos e tal. Essas são algumas coisas técnicas aí que a gente não precisa ficar entrando agora, mas ele trabalhou para fazer esse vinho dentro da DO, ou seja, dentro das regras pedidas pela denominação de origem para que ele pudesse colocar esse selinho que está aqui embaixo. Bom, vamos provar então o vinho, depois a gente contar essa historinha, que eu acho que é legal, né? Porque afinal de contas, esse é um vinho, de certa forma, histórico também, né? Esse e alguns outros aí do começo da DO. Daqui a um tempo a gente vai lembrar disso, acho que eles vão poder colocar até um selinho aí dizendo que foi um dos primeiros. Bom, 2009 Merlot tá muito vivo ainda, muito forte, muito brilhante o vinho, dá pra ver que ele é bem intenso. Na verdade, eu acho que ele deu uma resfriadinha um pouquinho mais, como eu sempre digo, não tem problema também, se for mais a gente espera esquentar e fica tudo bem, pior se está muito quente ia ficar ruim, né? Mas esse aqui, eu acho que ele deve estar uns 13 graus, 14, o ideal é que ele ficasse aí um pouco mais, 16, 17, talvez até 18 graus, vamos ver, mas ele vai esquentando aí enquanto a gente vai conversando. Vamos ver aqui no nariz o que ele tem? Olha, é um vinho que tem um aroma muito intenso. Eu consigo sentir aqui um toque de chocolate, eu sinto um toque de especiaria também, sabe? Ele tem aí também um pouco de madeira, uma madeira molhada, mas bem integrada ao vinho. Contrastando com aquela fruta vermelha, né? Aquela fruta, eu não sei nem se é vermelha, viu? Vamos ver.
aqui me lembra mais aquela ameixa, mas, sabe aquela ameixa que ela é vermelha por dentro, mas preta por fora? Eu nunca sei o nome dessas ameixas, mas ela me lembra um pouco mais essa fruta. O toque de especiaria aparece muito bem aqui. Sinto um toquezinho de chocolate também, como eu disse. Não sinto muito álcool, eu falei dos 12%, eu acabei não vendo aqui, olha, 12%, exatamente. Ele está no mínimo aí que ele precisa estar para trabalhar, então a gente vê que não é um vinho muito alcoólico realmente. Vamos ver na boca então como é que é. É um vinho, ele não tem aquele corpo muito, não é muito encorpado, não tem um corpo muito pesado assim, sabe? Ele tem uma boa acidez, não é das maiores acidez que eu já vi aí em vinhos Merlot, jovens como esse. Acho que ele tá bem balanceado aí, não é aquela acidez forte que corta a gente, né, a boca, que chama a atenção. Ele tem um bom final, mas eu sinto ele no final assim, não sinto amargor, sinto que ele é bem correto aí até o final. É até de certa forma longo, viu? Porque eu fiquei com ele um bom tempo na boca. E me parece ser, assim, dos Merlots que eu conheço do Brasil, tem muitos Merlots que eles às vezes são muito concentrados, ou então, eu não sei o que acontece, mas eles não são tão gastronômicos. Esse me parece um pouco mais gastronômico. Ele parece ter mais uma característica aí para harmonizar bem aí com uma comida, alguma coisa assim. É um vinho, sem dúvida, muito bem feito. Eu acho que gostaria muito que vários outros produtores mirassem nele, comprassem uma garrafinha, vai lá no Dom Laurindo, fala com a Ademir Brandelli, compra uma garrafa dele, prova o vinho e tenta fazer um vinho parecido, não sei, alguma coisa assim, porque às vezes a gente prova alguns vinhos aí que a gente fica um pouco chateado. Mas o bom é que descobrimos aqui um vinho muito bom. Acho que a Dom Laurindo está de parabéns. A Dom Laurindo é famosa aqui no Brasil por fazer Taná, mas o Ademir Brandelli, a família Brandelli que coordena a Dom Laurindo, resolveu fazer um Merlot. Eles têm outros varietais também, aqui eles são bem conhecidos, principalmente lá no sul, por fazer Taná. Mas ótimo, então de parabéns, gostei. Dom Laurindo Merlot 2009, o primeiro ou um dos primeiros dentro da DO Vale dos Vinhedos. Então é isso, até a próxima.